Virgem, vamos ver o que é que vai acontecer com você até o final do mês de maio. Seja bem-vindo ao canal, muito prazer, meu nome é Michele. A carta que abre aqui a tua mesa, virginiano, é a sacerdotisa, tá certo? Vamos entender o que essa sacerdotisa traz aqui para você. Opa! 2 de espadas. Olha, extremamente importante, tá? Extremamente importante que principalmente nesse período até o final do mês, você esteja atento às tuas intuições, a essa bússola interior que aponta para um lugar. Tenta não, por mais que por conta de muitas questões, que eu sei que não é simples, mas tenta não reprimir as tuas intuições. Tenta observar essa bússola interior que está apontando para uma direção, que está te trazendo direcionamento, né? Porque às vezes a gente pega o nosso mental e fica bloqueando a nossa intuição, colocando diversos empecilhos em algo que a gente está sentindo que é para fazer, que precisa ser feito. Deu para entender? Só que essa tua intuição, poxa, ela tá te dando um direcionamento, ela tá te auxiliando, ela tá te trazendo uma direção para você seguir, principalmente quando a gente se sente perdidão, perdidona, e às vezes a gente fica reprimindo isso. Então tenta observar um pouquinho mais essa bússola interior que você sente que tá te dando caminhos, porque o mental muitas vezes ele vai colocar diversos empecilhos para que você não faça algo, sabe? Você vai se sentindo muito assim, ó, paralisado, sem caminhos, sem saída, sem recurso. Deu para entender, Virgem? Quando a gente vai dando atenção a esses pensamentos sabotadores. Já a intuição, olha a leveza disso daqui. Ela vai abrindo caminhos e possibilidades. Ela aponta para um lugar, e se eu vou, ainda que tenha esses pensamentos sabotadores, se eu não alimento isso e vou tentando buscar soluções para que eu chegue nesse lugar, para que eu de fato possa seguir esse direcionamento dessa bússola interior, você vai se sentir muito mais leve, tá? Depois vocês vêm aqui me contar, tá? O que acontece? Muitas vezes a gente está sentindo que tem que fazer algo, só que vem esse nosso mental e nos paralisa. Por quê? Porque a gente não acredita na nossa capacidade. A gente não acredita que somos capazes, que é possível. Então, às vezes, a gente fica tentando, ao invés de fazer o que precisa ser feito, a gente fica tentando fazer algo mais ou menos, sem entregar tudo que a gente pode. É mais ou menos isso que eu vejo aqui. Só que isso leva você para um lugar de vitória e glória, porque você não está entregando tudo que você poderia. Até você vai se sentir meio, poxa, eu poderia ter feito mais, ou eu poderia ter feito melhor, tá? O Cavaleiro de Ouros vem falando aqui que essa tua intuição, ela vai te trazer, cara, ela vai te trazer, é como se ela te levasse para mais perto de oportunidades. Deu para entender? Cara, eu tô sentindo que se eu fizer isso, que eu posso fazer isso, que se eu for por esse caminho vai dar certo. Essa intuição abrindo portas para você, tá? É isso que eu vejo aqui. E aí esse mental, eu tô vendo aqui que ele pode estar com esse peso todo por conta de culpa por questões anteriores, talvez por questões emocionais, talvez por questões de crenças. Eu tô vendo muita culpa. Esse mental, ele tá atrapalhando a sua intuição por conta de culpa. Talvez eu não sou suficiente, eu não sou capaz, não é possível. Por que isso? Por que aquilo? Às vezes a gente se coloca. Vou contar uma historinha para vocês entenderem. Eu acho que o exemplo, ele faz vocês compreenderem melhor o aconselhamento do tarô e eu conseguir explicar melhor. Eu conheço uma pessoa que ficou por muitos anos num casamento falido, mas não era só falido, ela era tóxico, assim, já tinha passado de tóxico, era completamente abusivo. E essa pessoa me contando, né, que ela ficou nesse casamento por tantos anos porque ela acreditava que ela merecia aquilo. Por erros anteriores de quando era muito jovem. Então essa pessoa se permitiu ficar ali, ó, apanhar e sofrer e chorar e quase, enfim, passar por uma fatalidade porque ela acreditou que ela merecia. Então é disso que eu tô falando. Às vezes a gente comete alguns erros e a gente fica se cobrando e se condenando e colocando karma para nós mesmos, que nem deveria estar ali. Pô,
se você cometeu um erro no passado e você de fato verdadeiramente se arrependeu, você não tem que ficar se colocando em lugares, porque eu preciso pagar. Ok, se foi um crime o que você cometeu, você vai pagar na justiça, né? Em algum momento você vai ter que pagar. Mas eu falo que às vezes a gente mesmo coloca essa justiça sobre nós e a gente quer se colocar em situações ruins porque a gente acha que tem que pagar. Cara, não faz isso com você. Se você cometeu alguns erros no passado, muitas vezes você quis fazer aquilo, foi mal intencionado, foi planejado, ou você cometeu alguns erros porque você achou que estava fazendo certo, era o máximo que você sabia fazer, porque muitas vezes a gente se coloca esse peso, sendo que o que a gente fez não foi porque a gente queria, porque a gente planejou, porque éramos ruins. Deu para entender, Virgem? Então é nesse sentido que eu falo, tá? Aqui eu tô vendo que você pode se libertar disso e você pode começar por não apontar tanto para si e não apontar tanto para o outro também. Não apontando tanto para si, para os teus erros, se condenando tanto, consequentemente, se você é uma pessoa que julga demais, você vai julgar cada vez menos. Porque às vezes a gente se julga tanto que já não tem mais o que julgar, a gente começa a julgar o outro, a vida do outro, as atitudes do outro. E a gente se torna uma pessoa chata que está o tempo todo julgando, condenando, apontando. Deu para entender? Fica difícil até de conviver. Então, se você quer ter uma leveza maior, a partir desse ano, a partir desse mês de maio, começa a olhar para essas questões aqui que eu te falei, tá certo? Que você vai se sentir muito melhor, você vai começar a reconhecer muito do teu valor, sua autoestima vai melhorar, você vai começar a se cuidar muito mais. Ao invés de reclamar de quem se cuida, tem gente que é assim, não cuida do próprio corpo e reclama do que o outro cuida. Você vai começar, ao invés de reparar no outro, cuidar de si. Você vai começar a cuidar em você o que você reclamava no outro. A tua vida vai ficar mais leve, tá? Salva esse vídeo para você conferir depois e você ver se realmente você conseguiu aplicar e ter esses resultados. Me conta nos comentários se isso fez algum sentido para você. Espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. Lembra que vale para quem tem Sol, Lua, Ascendente. Eu tenho Ascendente em Virgem, então para mim fez muito sentido. Um beijão enorme no seu coração.